Olá. Já faz muito tempo, não é mesmo? O último corpo que tive no mundo dos vivos não lidou muito bem com a direção da minha mente. Às vezes é difícil lembrar que as lições que você aprende no inferno não são muito adequadas para o mundo civilizado. Quando assassino é apenas uma parte normal da existência, você tende a continuar cometendo o mesmo hábito. O resultado é inevitável. É a morte ou o exorcismo e uma viagem de volta para Paradis. É seguro dizer que a última vez eu me empolguei um pouquinho. O meu último gostinho de liberdade, eu sabia que precisava voltar para Paradis. A minha existência, desde que desperdicei meu último hospedeiro, tem sido totalmente dedicada a lutar para voltar a uma coluna de fogo. Eu tive que escapar de Dis. Depois do que eu vi, eu tive que escapar de lá. Este novo corpo parece um pouco mais durável que o anterior. Agora que estamos de volta, que tal fazermos outro tour pelo inferno? Do Manual de Como Sobreviver ao Inferno, parte 4. Então começarmos pelo Pântano Flagetonte. Como eu disse no primeiro episódio, chove no inferno. Chove o tempo todo, e essa água tem que ir para algum lugar. A maior parte da água vai para a Gehenna, onde afunda nas cinzas do outro mundo e aparentemente desaparece. O restante flui para os esgotos abaixo da cidade, ou é coletado no Pântano Flagetonte. Por acaso você se lembra que é uma má ideia beber a água do inferno sem fervê-la antes? Bem, a água de Flagetonte vai te matar. Não importa o que você faça com ela. Até mesmo deixar essa coisa tocar na sua pele pode ser mortal. Olha, o pântano não está cheio apenas de doenças e podridão, mas também cheio de resíduos químicos. Uma piscina pode ser simplesmente intragável, mas outra pode dissolver a sua carne e ossos. Se você for louco o suficiente para viajar para Flagetonte, ou tiver o azar de nascer lá, suas chances de sobrevivência são mínimas. As águas de Flagetonte são pretas e é impossível dizer a profundidade de uma piscina apenas olhando para ela. Pode ser uma polegada ou uma milha. Você nunca sabe se seu próximo passo o fará mergulhar num abismo profundo. Pior ainda, há lugares onde os esgotos drenam gradualmente a água e criam vórtices invisíveis, capazes de arrastar até os mais fortes dos condenados. Para navegar pelo pântano, é melhor usar os prédios em ruínas como plataformas. A água corrosiva faz com que os suportes de madeira murchem e desmoronem, de modo que há muitos detritos espalhados para se apoiar. Mesmo assim, se você não for devagar e manter o equilíbrio, é fácil escorregar e se sujeitar a uma morte agonizante. Por último, mas não menos importante, são os incêndios florestais. Essa é a razão pela qual mesmo as tribos mais insanas não tentam estabelecer uma fortaleza permanente no pântano. Todos esses resíduos químicos e matéria em decomposição tornam o pântano extremamente volátil. Um raio, o acúmulo de gases, pode resultar em explosões imensas que incendeiam a superfície do pântano por quilômetros ao redor. Os incêndios florestais avançam rapidamente, mais do que você consegue escapar. Nossa próxima parada é o Rio das Lamentações. A primeira vez que você vê o rio, você pode pensar que está sendo abençoado por ter chegado no limite de Dis. O poço tem dezenas de quilômetros de largura e várias vezes mais em profundidade. Em algum momento de um passado obscuro, uma frágil aliança de tribos colocou seus escravos para trabalhar na escavação de uma pedreira. O motivo pelo qual eles fizeram isso se perdeu há muito tempo. Mas muitos acreditam que foi uma tentativa de escapar de Dis. Talvez essas tribos esperassem que, se cavassem o suficiente, acabariam por abrir um túnel para sair do inferno. Na minha opinião, a resposta mais provável é que as tribos estavam à procura de recursos. Se isso for verdade, então a escavação foi um sucesso. Quilômetros abaixo da superfície, sob a rocha e a terra, existem cavernas cheias de veios de ferro e cobre. Esse lugar fica muito longe do subsolo e é protegido da chuva implacável. O valor de tal posição não passou desapercebido, e as tribos e essa aliança logo mostrou o quão frágil era. Após uma breve, mas selvagem traição, os primeiros colonizadores do rio praticamente se exterminaram. Desde então, a caverna foi explorada inúmeras vezes. Esforços condenados de várias tribos transformaram a pedreira num abismo. Até agora, essas alianças sempre foram rompidas, mais cedo ou mais tarde. O Rio das Lamentações tem muitos caminhos em suas profundezas, e quanto mais baixo você desce, mais labiríntico o poço se torna. As extensas cavernas abrigam favelas inteiras e instalações de fundição rudimentares. Alguns estão abandonados, outros foram perdidos e desmoronados. Mas ainda há muitas tribos que lutam, unem forças e traem umas às outras pelos preciosos veios de minérios. Neste ponto você tem que ir bem fundo para encontrar uma veia inexplorada. E é aqui que o rio se torna verdadeiramente mortal.
Qualquer um que pensasse que poderia ser capaz de sair do inferno ficaria profundamente desapontado quando descobrisse o que há nas profundezas. Em todos esses anos, depois de cavar tantos quilômetros, nenhuma pessoa encontrou algum portal mágico que saísse disso. Em vez disso, quanto mais fundo você vai, mais frio se torna nessas lamentações. Eu nunca estive no fundo daquele poço. Disseram-me que lá embaixo o ar é frio o suficiente para congelar o sangue e estilhaçar a pele. Talvez isso seja verdade. Eu certamente poderia acreditar. Nas raras ocasiões que estive no Rio das Lamentações, sempre tive que voltar quando as paredes se tornavam mais gelo do que a rocha e as passagens estreitas se tornaram uma armadilha mortal. Se você tiver algo para fazer naquele poço, apenas lembre-se de que quando a fome, o frio e a ganância são companheiros constantes, nenhum dos condenados é confiável. Agora eu vou falar sobre um ser que reside no inferno, a Bruxa Pálida. Bom, eu já falei sobre os Slaughtermen anteriormente, mas o inferno tem outras figuras lendárias, cada uma com seus próprios apelidos. O Estripador, o Dr. Green, o Tirano e muito mais. Até agora encontrei apenas uma dessas figuras. Durante minha última estadia no inferno, me deparei com a Bruxa Pálida. Como sempre acontece com as lendas, a verdade sobre a Bruxa Pálida tende a ser meio uma superstição. Já ouvi teorias sobre o que ela é. A Bruxa Pálida é uma striga que tem o poder do mal olhado. Ela é uma górgona cujo olhar transforma suas vítimas em pedra. A Bruxa Pálida é um súcubo que prende as mentes daqueles que ela deseja consumir. Tudo isso é besteira. Eu vi a Bruxa Pálida e isso é verdade sobre ela. Quando a vi pela primeira vez, eu não sabia para quem estava olhando. Ela estava nua e tinha travado um combate com um residente armado. Aqui vai uma dica para você. Se você vir um morador brigando com carne fresca, mate os dois enquanto eles estiverem distraídos. Não dê sorte ao azar. Eu planejava fazer exatamente isso, mas algo parecia estar errado na luta. Os residentes geralmente levam vantagem na luta contra a carne fresca. E essa luta em particular definitivamente parecia o mais unilateral possível. Ela estava nua enquanto ele estava vestido de couro e osso. Ela estava desarmada enquanto ele tinha um porrete. Ela era pequena enquanto ele era enorme. Apesar de ter vantagem, o residente estava claramente com medo dela. As regras do inferno ditavam que ele deveria ter quebrado o crânio dela, tirado sua pele e comido sua carne. Mas isso simplesmente não estava acontecendo. Ele estava descoordenado e aparentemente desesperado para escapar. Cada golpe que ela dava era desajeitado e os golpes que ele conseguia acertar nela não pareciam surtir efeito nenhum. E eu só pude olhar para aquela mulher nua e vulnerável, pegando o porrete daquele residente de sua mão, sem resistência, e o balançou em seu joelho. Já estou acostumado com o som de ossos quebrando, mas desta vez o barulho me pegou desprevenido. Como diabos isso estava acontecendo? Ela colocou o porrete no joelho dele, depois nos cotovelos, nos tornozelos e por último nos ombros. Ela o deixou quebrado e gritando. Ela poderia ter acabado com ele com um golpe na cabeça, roubado suas roupas e tomado seu lugar de direito como residente. É assim que o inferno funciona. Essas são as regras que aprendi por meio de tentativa e erros sangrentos. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez de matá-lo, ela sentou-se ao lado dele na lama e pegou a mão dele. Na verdade, pensei que ela iria consolá-lo, até que ela começou a quebrar os dedos dele, um por um. Ela estalou os dedos das duas mãos com uma calma que não fazia sentido para mim. A tortura é algo comum no inferno, mas sempre há um propósito por trás dela. As pessoas em Scansford fazem isso por sadismo, e as pessoas no cemitério fazem isso por rituais de purificação insanos. Esta mulher fez isso sem emoção e sem razão. Sinceramente, não sei se ela entendeu que estavam machucando. Não acho que a mente dela funcionasse da mesma maneira que a nossa. Eventualmente, o residente perdeu a consciência. Um homem não consegue suportar tanta dor antes que o choque o atinja. Certamente agora ela estaria satisfeita. Certamente ela pegaria as roupas dele e restauraria a ordem do inferno. Mas não. Ela se levantou, inclinou ligeiramente a cabeça e emitiu um ruído pela primeira vez. Não foi um grito de vitória, nem sequer um suspiro de alívio. Em vez disso, o som que ela fez foi algo como um leve e confuso "hã?". Era como se ela não conseguisse compreender por que seu brinquedo havia parado de se mover. Ela se levantou e se afastou dele, aparentemente contente em deixá-lo vivo, inconsciente e aleijado no chão. Ela ficou com a tribo dele, mas não levou as roupas dele. O frio e a chuva não pareciam incomodá-la. Então, ela olhou para mim. Naquele instante, eu sabia que estava olhando para a Bruxa Pálida. Olhei nos olhos dela e não consegui me mexer. Eu entendi o que ela era imediatamente e o terror absoluto disso me congelou. A Bruxa Pálida não é uma striga. Ela não é uma górgona e nem uma sucubus. A Bruxa Pálida é um cambion.
É difícil colocar em palavras exatamente quão paralisante é a visão de um Cambion. Aquele rosto perfeitamente sereno e aqueles olhos mortos e arregalados simplesmente não pertencem a um corpo que de outra forma seria humano. Foi como olhar para o rosto de um manequim, saber que ele estava olhando para você. Ela deu um passo estranho em minha direção e vi que sua perna direita estava quebrada. Parecia que a briga com o morador a havia machucado afinal. Ela simplesmente não percebeu. Ela tentou andar normalmente, sem perceber que uma das suas pernas tinha uma articulação extra. Ela se aproximou. O movimento de zumbi fez a distância entre nós diminuir gradualmente. Ela ergueu seu porrete e meus instintos de sobrevivência finalmente entraram em ação. Seu feitiço paralisante quebrou, apenas o suficiente para eu tropeçar para trás e evitar seu golpe. Eu corri mais do que minhas pernas pudessem aguentar. Eu fugi de uma mulher com uma perna quebrada. E não tenho vergonha disso. Olhando para trás, para minha experiência, há algumas coisas que eu simplesmente não consigo compreender. A bruxa pálida é um Cambion, tenho certeza disso. Ela nasceu no inferno, e o inferno é tudo que ela conhece. Ela também parecia ter cerca de 30 anos. Isso simplesmente não deveria ser possível. Nenhum bebê sobrevive por tanto tempo em dias. Mesmo que tivesse uma tribo para protegê-lo, simplesmente não há alimento suficiente para que uma criança se transforme em uma criança, muito menos em um adulto. A bruxa pálida é uma impossibilidade de existência. A sua própria vida é um desafio a toda razão. Eu suportaria todas as torturas que as pessoas da Skin Street e do cemitério pudessem imaginar, se isso significasse que eu nunca mais teria que olhar naqueles olhos de novo. E essa é minha última atualização. Talvez algum dia eu volte, mas é muito improvável. Se um dia você chegar aqui, aceita fazer parte da minha tribo?